Olá, segundo ano, vamos para mais uma aula de ciências. Então, para reforçar o nome do nosso colégio é Colégio Octeto, estamos na cidade de Itaquaquecetuba. Hoje é dia 19 de junho de 2020, uma sexta-feira, e nós vamos trabalhar a nossa apostila de ciências do primeiro semestre. Então, vamos lá. Vamos começar pelo capítulo 4, página 62. E ainda vamos falar um pouco sobre as plantas. As plantas são importantes? Sim, claro. Se pedissem para você dizer o que há nessa imagem, você provavelmente diria que há uma garota com seu cachorro, certo? Será que você também diria que existe árvores, arbustos e grama na foto? Muita gente não diz. Com frequência, as pessoas não percebem as plantas que as cercam e nem mesmo percebem a quantidade enorme de objetos que derivam delas. Não percebem a diversidade botânica. Aliás, você já tinha visto a palavra botânica antes? Elas vêm da palavra grega botoné, que significa plantas em geral, ou um estudo delas. Quando algo é relativo aos vegetais, que é outro nome dado às plantas, usamos a palavra botânica ou botânico para nos referirmos a elas. Então, se vocês se lembram lá na aula de geografia, quando nós trabalhamos o extrativismo, nós chegamos a falar do extrativismo vegetal, que é quando é retirada das árvores, plantas também, tá? Plantas como alimento. Em geral, não percebemos a diversidade botânica porque as plantas estão sempre paradas e não atacam, não brincam e funcionam muito bem como paisagem. Ou seja, elas parecem não ter muita importância, mas isso é um engano. Talvez não saiba, mas muito do que comemos vem dos vegetais. Então, vamos ver aqui, ó. Aqui nós temos o suco de morango, que é feita com o fruto do morangueiro. Temos o chocolate, que também deriva de um fruto, o cacau. Temos os grãos de cafés. O café, ele vem de um fruto, que depois ele é tostado e moído. Depois disso, é utilizado para fazer aquele cafezinho da tarde, ao qual nós tanto gostamos. Não só os frutos que servem de alimento, ainda comemos as raízes, como a cenoura, a beterraba, folhas como o alface e couve e caules como o palmito e a cebola. Então vamos lá, só para recordar. Lembra que no primeiro ano nós aprendemos que a cenoura ela é uma raiz, porque ela nasce dentro da terra. Tá bom? Então, a folha da cenoura, que é aquele que fica para fora, é a folha dela. E a cenoura, aquela parte amarelinha, amarelinha não, laranja, que fica dentro da terra, é a raiz, assim como a batata. A batata, ela também nasce dentro da terra. Então, ela também é uma raiz, tá? Então, temos as folhas como o alface e couve e os caules como o palmito e cebola. As plantas também alimentam os animais. As vacas se alimentam de grama, coelhos comem folhas e raízes e alguns pássaros comem sementes e insetos bebem o néctar, um líquido açucarado produzido pelas flores. E esses são só alguns exemplos. Muitos outros seres dependem dos vegetais para sobreviver. Então, aqui nós temos um filhotinho de coelho comendo uma folha. Agora, nós vamos falar, as plantas servem também como um abrigo. Então, vamos ver lá. Você já aprendeu que as plantas produzem parte do oxigênio? Agora, aprendeu que elas servem como alimento. E só isso não mostra como as plantas são importantes, mas tem mais. As plantas também servem de abrigo para o homem e para os animais. Por muito tempo e até hoje o homem usa
partes das árvores para fazer paredes e telhados. Em alguns lugares bem quentes, usam folhas bem grandes, como as bananeiras, para construir telhados. Já os animais usam as árvores como abrigo ou parte delas para construir algo. Para você ter uma ideia, em uma única árvore podem viver pássaros, morcego, centenas de insetos, alguns tipos de fungos e até mesmo outras plantas. Então, aqui na imagem 65, nós podemos ver o passarinho utilizando a árvore para apoiar o seu ninho e fazendo o ninho com gravetos. Temos também esquilos utilizando um buraco no tronco da árvore como abrigo, a casinha de cachorro feita com tábuas de madeira, a casa que também é feita de madeira, e temos a cobra utilizando as raízes de uma árvore como abrigo. Então, olha só como uma árvore também pode servir para várias coisas, né? E como várias casas para diversos tipos de animais. Então, agora vamos para a nossa atividade. No quadro abaixo foram representadas as paisagens em diferentes situações. Pinte apenas os desenhos que mostram a interação do homem com as plantas. Então, vocês vão observar e vai pintar aqueles que mostram o homem interagindo, ou seja, onde as plantas naturais estão presentes, tá? Na página 73, nós temos aqui um caça-palavras. Então, as plantas são amplamente utilizadas para embelezar paisagens e casas. Encontre e circule no quadro abaixo 10 nomes de flores que são utilizadas como ornamento. Então, aqui nós temos 10 tipos de flores, flores que servem para enfeitar. Uma das principais funções da planta para o homem é que elas servem de alimento, sendo muito nutritivas e saborosas. Temos abaixo o desenho de alguns vegetais conhecidos e cada um deles veio de uma parte da planta. Ligue os vegetais às cestas correspondentes de acordo com a sua origem. Então, vocês vão ligar, temos folhas, frutos e raízes. E vocês vão ligar cada uma à sua cesta. Tudo bem? E para finalizar, as plantas servem de abrigo para muitos animais. Na imagem abaixo, desenhe os animais descritos no quadro, nos locais onde eles se abrigam na árvore. Então, nós vamos ver onde que a cobra se abriga. Eu vou procurar aonde a cobra se abriga e vou escrever. E vou fazer a mesma coisa com os passarinhos, com o esquilo e com a abelha, tá? Então, eu vou desenhar e, lógico, vou colocar o nome do animal ao lado. Então, por hoje é isso, pessoal.